Olá a todos! Gente, hoje eu tô aqui para falar para vocês 5 pontos negativos de se trabalhar na rua. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é trabalhar na rua, né? Vim trazer para vocês 5 pontos negativos. Mas antes de eu falar desses pontos negativos, eu vou falar um pouquinho que eu comecei a trabalhar na rua tem 5 anos. Eu trabalho de porta em porta. Então, eu não digo que eu tenho um pouco de experiência, mas eu digo que eu já passei por algumas coisas que eu tenho certeza que vocês gostariam. Você aí que está começando a trabalhar na rua, você aí que escolheu essa profissão, e por mais que você não tenha escolhido essa profissão de trabalhar na rua, não importa do que você trabalhe, né? Eu acho que esses pontos negativos que eu vou passar para vocês, em qualquer profissão. A gente vê tanta gente trabalhando na rua, a pessoa do churrasquinho, a pessoa da pamonha. Todo mundo já teve na sua rua aquele carro com ovo. 30 ovos por 10 reais, que infelizmente hoje não existe mais 30 ovos por 10 reais, né? E como eu trabalho ainda na rua, eu vejo muita gente começando, sabe, a trabalhar. Pessoas que trabalhavam com produto de limpeza, que era um comércio fechado, num comércio parado, né? Hoje em dia as pessoas estão colocando nos carrinhos e saindo pra rua, vendendo frutas, vendendo tempero, tudo isso na rua. Então eu acho que muitas pessoas não sabem as coisas que não pode fazer. Não é que não pode fazer, mas se você não puder, se você não aplicar, seria muito melhor. Tá bom? Um dos pontos negativos que você vai ter que enfrentar na rua, infelizmente ou felizmente, é que você vai encontrar pessoas de vários humores, sabe? Ai, Jaqueline, como assim? Não leva isso para o seu lado pessoal, porque muitas pessoas começam a trabalhar na rua e desistem muito por causa disso, porque aborda as pessoas e as pessoas agem, às vezes, com rispidez, agem com ignorância, mas a gente não pode trazer isso para o nosso lado pessoal, porque a gente nem conhece aquela pessoa. Como ela vai estar com raiva da gente, como que ela vai agindo daquele jeito por causa da gente. Não é por causa da gente, tá? Então, é muito importante a gente se preparar antes. Se o nosso humor estiver bom, se você for uma pessoa que saiu disposta, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar, eu vou trazer meu dinheiro, aquela pessoa que foi ríspida com você, que foi ignorante com você, pode ter certeza que aquilo não vai te atingir, tá certo? O segundo ponto é que você nem sempre vai conseguir aquilo. Um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, você começou a vender bombom na rua ou uma cocada na rua, tá? Aí você colocou lá na sua caixinha, tudo bonitinho, 10 cocadas. Você sai com aquilo, eu vou vender as 10 cocadas. Gente, se você não conseguiu vender aquelas 10 cocadas, se você não conseguiu vender nenhuma cocada, isso é normal, tá? A gente não vai sair pra rua e todos os dias vai acontecer aquilo. E todos os dias a gente vai ter sucesso. Vai ter dia que você vai sair e se você colocou as 10 cocadinhas no seu colocou as suas cocadinhas no seu tapoezinho, gente, pode ter certeza, vai ter dia que você vai colocar 10 e vai faltar. Então, se no dia que não der certo, eu sei que a gente passa por muita coisa, sabe? Quando a gente trabalha, quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tá dependendo daquilo, a conta tá chegando, mas se você não for insistente, não for persistente, pode ter certeza que aquilo que era para prosperar, que aquilo que era para ser gigante, vai acabar no meio do caminho. Então, um dia de cada vez, coloque isso na sua mente, tá certo? O outro ponto que eu quero trazer para vocês é o tempo, tá? É uma coisa assim, as pessoas falam assim, como seja quem no tempo? A temperatura do tempo, tá, gente? Às vezes tá chovendo, você não vai poder sair pra rua. Às vezes o sol vai estar muito quente. Como que eu posso dizer? Não é que você não vai poder sair pra rua, mas você vai ter que colocar o quê? Um bonezinho, você vai ter que usar bastante filtro solar. Então, eu acho que pra mim, pessoal, o pior é quando tá chovendo. Porque como que você vai abordar as pessoas na rua? Como é que você vai bater nas portas? Como é que você vai sair? Por mais que você tenha então, para mim, em particular, chovendo é a pior parte, porque não tem como a gente sair. Então, eu procuro, depois desse tempinho que a gente está trabalhando, por mais que hoje a gente possa ter um carro, mas mesmo assim, quem trabalha na rua, às vezes, o carro só atrapalha, porque como que você aborda as pessoas estando dentro de um carro? Então, eu e a minha mãe, que a gente trabalha junto, a gente prefere 1000 vezes sair andando a pé para a gente fazer o nosso trabalho, e o carro fica mais nos dias que a gente vai fazer nossas entregas, que a gente vai ir num cliente específico, e quando tá chovendo, quando tem muita transição pra gente ir, que a gente não consegue fazer isso a pé ou de ônibus, a gente vai de carro, tá bom? Então, essa parte aí de tá chovendo, como eu tava falando antes pra vocês, é a parte que eu tiro pra poder organizar minhas coisas, mexer aqui na internet, gravar um vídeo, postar alguma promoção pros meus clientes, mandar um oi, mandar um bom dia, faxinar minha casa, fazer algum compromisso, porque é praticamente um dia que eu tiro de folga, né? Já que eu não posso sair pra rua, eu tiro aquele dia ali pra me poder fazer as minhas coisas pessoais.
tá? O quarto ponto, gente, que eu tenho aqui para falar um pouquinho para vocês é a parte financeira. Como assim? A gente meio que se perde quando a gente começa a trabalhar na rua, porque a gente começa a andar muito, a gente começa a ver lugares que tá mais barato as coisas, promoções, porque a gente tá todos os dias na rua. Tem pessoas que fazem promoções uma vez por semana, num dia que não esteja muito movimento na loja, ou então em mercados, todos esses lugares aí, a gente começa a ver promoção e a gente começa a ter dinheiro toda hora na rua, a gente vende um negocinho, a gente vende outra coisinha e a gente tá com dinheiro na mão, a gente começa a se perder. Como assim? A gente começa a comprar coisa que a gente nem precisa. Eu falo isso, já tiro de por mim, né? Você começa a comprar as coisas quando você vai ver, puxa, pra que eu comprei? E aquele dinheiro que você compra aquilo que não tem muita necessidade para você naquele momento, vai te faltar. Porque quando você trabalha autônomo, quando você começa a trabalhar para si, todo o dinheirinho que você não souber organizar, no final do mês, você vai ficar faltando aquele dinheiro. Porque a gente não recebe um salário, né? Todo dia 20 você tem um pouco daquele dinheiro, daquele salário, e todo dia 5 tem aquele pouco daquele outro dinheiro. Então você já sabe mais ou menos como que organizar suas contas. Você comprar uma compra para dentro de casa, uma roupa, isso vai sobrar. E quando você trabalha para si, isso é muito complicado também. Se vocês quiserem, eu trago para vocês um outro vídeo falando só da parte financeira, tá? Mas essa parte aí é muito complicada. Então, eu também me organizei muito nessa parte, né? Então é essa parte aí que depois, se vocês quiserem, eu trago um outro vídeo falando só disso para vocês, tá bom? E para finalizar, a quinta parte é ser forte e perseverante, tá, gente? Porque trabalhar na rua é muito bom. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho do que reclamar. Você faz o seu horário, você que escolhe a forma que você vai trabalhar. Você não tem ninguém o tempo inteiro, né, na rua ali te cobrando, mas você que tem que se cobrar. A sua parte de ser forte é isso aí, você se cobrar. Sabe? Você tá ali sempre focado no seu objetivo, porque senão vai chegar uma hora que qualquer coisa vai te atrapalhar, qualquer coisa vai te tirar do seu foco, ou então qualquer palavra te magoa, qualquer venda que você fazer que não der certo, você vai enfraquecer no negócio, e qualquer negócio que você estiver trabalhando. Então, tudo que você precisa para você trabalhar na rua, tanto na rua e para si, e autônomo, você tem que ser forte e perseverante naquilo que você quer. E quando você pensa assim de trabalhar para si, você sempre tem que pensar em crescer, sempre tem que pensar em mudar a sua forma de trabalho, porque senão aquilo ali uma hora vai de água abaixo, né? Então, essas é as minhas dicas que eu tenho para passar para vocês, um pouquinho de experiência que eu tenho trabalhando na rua. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês querem que eu traga mais coisas falando o que é trabalhar na rua, como que é trabalhar na rua, tá? As minhas experiências, histórias que eu tenho de cliente, histórias minhas mesmo que eu já passei na rua, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para vocês. Um beijinho.